poxa, isso daqui é muito igual ao que a gente faz É no network, escritório. né, cara? né? Não, além do network, pensa só, eu tô aqui cuidando de um patrimônio de uma Perfeito. pessoa, né, que não é barato. Aham. Eu morei num barco durante um ano que custava 4, 5 milhões de reais. Né? E além do patrimônio, você está cuidando da família do cara. Uhum. Então imagina numa dessas viagens, cara, se isso daqui quebrar, se isso daqui pegar fogo, afundar, você está destruindo o patrimônio e a vida da pessoa. Então Perfeito. isso é muito igual ao que a gente faz no mercado financeiro. E aí, dentro disso, cara, você acaba conhecendo, poxa, empresários. Eu trabalhei com muitos diretores da Petrobras, diretores de emissoras de TV e tudo mais. E uma dessas galeras que eu trabalhei, que eu administrava ali o barco deles, eram gestores dos meus antigos escritórios. Uhum. E a gente é muito amigo hoje, só que somos concorrentes, né? Sim. Mas eles que me levaram para o mercado financeiro, que abriu esse olhar, falou, cara, você é um cara mega comercial, você já gosta disso, de empreender, de administrar as coisas, acho que você tem super perfil. E aí foi aquele grande dilema na minha vida, de, cara, tocar uma coisa que eu já estava ali construindo. Acostumado, poxa, que eu gosto, trabalhar é isso aqui, cara, tá aqui cuidando do barco, nesse ambiente, para ir para um escritório trancado na frente do computador. Quanto tempo já tá no mercado? Cara, no mercado desde 2018. Já faz e tempo no mundo também, náutico desde que eu tinha 18 anos, eu tenho 30. Então foi bastante tempo. E eu vivi intensamente, cara, acho que eu vivi o mundo náutico intensamente, eu morei em veleiro, tatuei ele aqui, depois te mostro. Aí a pergunta que o pessoal deve estar falando, tá, mas o que tem a ver isso tudo com automação, com OnTick? Fala pra nós. Cara, hoje você cuida da mesa de renda variável na questão de automação, né? Exato. Quando eu saí desse escritório e fui tocar isso na Invest Smart, foi um desafio que a maioria dos assessores tinham vindo de banco, então não tinham passado por esse momento e não tinham pego esse boom que foi ali 2018, 2019, com a entrada de um monte de traders no mercado financeiro, isso muito por tecnologia, por avanço, para esse boom de venda de curso, né? Então muitas pessoas que já trabalhavam no mercado financeiro não olharam para isso. Então a Invest Smart me contratou para tocar isso lá, para ensinar os assessores, para treinar os assessores, mostrar como trabalha, como atende, quais são as estruturas e soluções que a gente podia inventar para o cliente e criar para o cliente naquele momento. E a gente fez isso muito bem. E foi justamente no momento que a automação via OnTick, XP, começaram a entrar na XP no mercado financeiro, né? A XP foi a primeira a fazer isso, eu fiz parte ali da criação, eu ficava na ponta mais de, poxa, tá legal, como a gente empacota isso e apresenta isso para os assessores e para o cliente final. E aí ali, nesse meio, a gente começou a descobrir que o cliente da automação, muitas das vezes, aquele cara que é mais saudável estar numa automação, é assim que a gente pensa, é aquele cara que talvez nunca foi trader. Porque esse cara, ele tem uma visão a longo prazo, ele não olha para a carteira dele no dia a dia, ele não fica questionando nem uma estratégia de trader, nem um fundo de investimento. Né? Então, a gente percebeu que essa foi uma dinâmica muito legal. E aí, esse era o maior público, né? Assim, os nossos clientes estavam nessa categoria. Então, a gente conseguiu disseminar isso muito bem pelos clientes e foi um estouro lá no o trader, escritório. ele compete com o robô, ele tenta competir. O trader, ele trada o robô, ele liga e desliga a qualquer momento, ele tenta ser melhor, ele tenta falar que não, eu sou melhor do que a automação. O público trader, ele é um pouquinho mais complicado, assim, de tu lidar com a questão da automação, por causa do trade que ele está tentando tradar também. Exato. Cara, e aqui, sabia que, assim, tem várias analogias que a gente consegue ligar o mundo náutico com o mercado financeiro, né? Cara, aqui não é diferente. Qual é o momento que você vai colocar a tua emoção aqui em prática? É o momento que você estiver no perrengue. Porque, cara, quando você está com uma embarcação no meio do mar, você está atravessando para outro estado, ali você tem a grande chance de morrer, de você tomar um baita stop loss. No mínimo você vai sair vivo com patrimônio afundado. Então, cara, só que muitas das vezes você sai com tudo programado e no meio do caminho as coisas mudam. Né? Então a tua gestão de emoção no momento do perrengue é o que vai te fazer ser um vencedor, chegar no teu destino final. No trader eu acho que é a mesma coisa, cara. Acho que a gestão de emoção do trader poxa, um cara que opera um robô, ele tá com emocional, né, totalmente ruim. Então, acho que isso tem muitas conexões, tem várias outras que a gente consegue fazer. Tu já conhecia robôs antes de OnTick aparecer? Tu já teve algum tipo de experiência, já ouviu falar sobre robôs antes? Tu já operou com robô? Não, cara, eu não conhecia nem o mercado financeiro, né, quando eu entrei no mercado. Era completamente zero. Eu não sabia o que era o mini índice.
Eu sabia o que era isso daqui, eu sabia o que era o Sim. mundo náutico. E aí foi onde eu entrei de cabeça, falei, cara, eu vou ter que estudar e eu vou ter que me aperfeiçoar e gastar o tempo mais do que qualquer uma pessoa. Então eu ficava estudando. Eu trabalhei com pessoas muito boas, poxa, você consegue ficar ali do lado do dia a dia de pessoas que fazem isso há muito tempo. Só que quando eu entrei, não tinha nada de automação. Era muito pouco, era a galera ainda que programava Pra si. no MetaTrader para si. Eu acho que a transição desse mercado foi dessa forma. A galera começou a criar indicadores, né? E começou a criar bons indicadores e tudo mais. Igual o Márcio postou um indicador legal pra caramba. Só que eu acho que deve ser uma dor tua também. Você percebe que não é todo mundo, apesar do mais intuitivo que aquele indicador seja, não é todo mundo que consegue disponibilizar aquele tempo e executar ele. Não é. Né? E aí essa galera que criou indicadores, eles começaram a criar automatizações. E aí sim começou a disseminar entre o cliente final que fica ali parado, deixando tudo acontecer. Então nessa transição foi onde eu comecei a aprender e a estudar pra caramba sobre automação também. Eu sou um cara que programa, mas eu pensei na linha de, poxa, cara, como a gente distribuir isso? O mundo do trader é um ecossistema muito grande, então, cara, tem a parte de distribuição também que é importante, que tem que chegar no cliente final, mastigado ali. Tem uma parte de compliance dentro dessa distribuição absurda também. Né? Você está pensando que você está pegando algo que vai automatizar uma operação complexa com patrimônio de alguém. E o cara só vai dar um clique e ele não tem um conhecimento técnico disso. Então rola uma gestão de compliance absurda que tem que ter muito estudo para fazer essas coisas acontecerem, cara. Você sabe, em números, quantos pessoas, investidores usam automação e quantos traders também usam dentro do escritório? No meu escritório, sim. Cara, 95% são investidores não trader. Cara, olha aí. E esse número ele foi se mutando, né? No começo, obviamente que a distribuição era muito mais fácil você conversar sobre isso com o cliente trader. Claro. Ele entendia Já conhece do rápido, assunto. adorava. Só que no dia a dia ali ele ficava estressado com aquilo. Então isso foi mutando esse número, né? Depois a gente, ao longo do tempo, percebemos que o investidor ficou muito mais... E já é bem aceito. Muito aceito, muito aceito. Por todas as classes, tá? Interessante. E mesmo passando pelos momentos de drawdown que a gente sabe, pô, a gente sofre com isso, o programa é robô na real, a gente fala a real do negócio. Hoje, como é que é a sensação dos clientes quando eles estão naquele momento de drawdown? Porque no comecinho era uma coisa, era difícil, porque, pô, tu tá vendo que tu tá perdendo dinheiro, tu tá naquele momento que é ruim, mas hoje eu já vejo que começou a mudar. Até a mentalidade dos clientes, dos assessores em cima desse assunto. Cara, o meu trabalho era muito de... A gente fala lá na Invest Smart, né, quem tem esse papel de gestão, de head, o teu cliente final é o assessor. Né? O assessor tem que entender daquele produto, tem que entender a gestão emocional que deve ter com aquele produto. E o que acontecia? Muitos clientes participavam desse momento de drawdown e entendia, mas, poxa, para o assessor final mostrar um resultado negativo, qualquer que seja, é ruim. Dói, né? A relação ruim, dele com o cliente. Então, a gente teve que primeiro cuidar dessa emoção do assessor e mostrar, cara, ó, esses momentos acontecem. Isso daqui, apesar de ser uma operação de day trade, a gente tem que pensar a longo prazo. Perfeito. Né? E eu acho que também é uma coisa que a gente conversa muito lá com quem gera esse produto dentro da XP, que, cara, esse produto ainda está muito à flor da pele do cliente. Né? O cliente ainda ele tem a sensação de débito e crédito diário. E se você pegar qualquer outro produto, até mesmo de renda fixa, e colocar a cotação a mercado para ele o tempo todo, ele vai ficar estressado com aquilo. Né? Então, eu acho que isso é uma melhoria que, ao longo do tempo, a gente vai conseguir avançar e a gente vai sofrer menos com esses momentos de drawdown que acontece. Acontece tanto da parte do assessor quanto da parte do cliente. Acho que o momento negativo é ruim. E como é que está hoje a visão para o assessor? Porque o cliente a gente já conhece, mas a visão do assessor, porque a gente sabe que é o que mais acaba sofrendo, porque ele está vendo o que está acontecendo, ele tem que reportar isso para o cliente, então a sensação dele é muito ruim de ter que passar uma notícia ruim para o cliente. Mas como é que está a percepção hoje dos assessores? Assim, começar a entender mais sobre essa volatilidade, que é um portfólio de estratégia automatizada? Sem dúvida. No começo, o assessor também não tinha o LTV naquele produto, né? Sim. Ele não entendia, ele olhava muito semana a semana. Então, poxa, semana tá ruim, outra semana tá boa, então isso gerava problemas para ele também de entender o produto. Ao longo do tempo, a gente já está falando que a gente está com esse produto desde 2024 lá, já vai para o 2º ano que o assessor provavelmente acompanha diariamente o produto. Ele já entendeu que tem que passar
por um período maior para ter um resultado melhor. Então ele está Uhum. muito mais calmo, muito mais saudável, ele consegue passar essa segurança do produto para o cliente final.